Jesus, no Evangelho de Mateus, nos está chamando para Ele mesmo e Ele está nos chamando para entrar no descanso dEle. E nós, que estávamos sobrecarregados, vamos até Ele e entramos no seu descanso. Ele disse assim, em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estar descansado é algo muito bom para a nossa alma. E creio que o cansaço mental, o esgotamento emocional, seja uma marca de nossos dias, onde as pessoas estão estressadas, cheias de ansiedades e preocupações. Mas por que muitos parecem crer ou creem em Jesus e não entram no descanso? Primeiro é porque eles vão à igreja ao invés de irem a Cristo. E mesmo assim, quando dizem que vão à igreja, eles vão num salão, num templo ou num lugar feito por homens. E não compreendem, por causa deste engano, que é para entrar em Jesus. Jesus agora que é o templo. Portanto, vamos ver o grande erro que os que creem cometem e assim não entram no descanso para o qual Jesus nos chamou. Vamos ler em Hebreus capítulo 3, no versículo 10 e 11. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então o próprio Deus diz que está indignado por causa de que Deus continuou indignado? Porque eles erram no coração. O que é errar no coração? É nos pensamentos, é seguir os próprios pensamentos. Veja que o Senhor também diz que não conheceram os meus caminhos. O caminho é Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui que se tomarmos Jesus Cristo como nosso caminho, vai se cumprir o que está aqui em Hebreus. Porque Jesus é o caminho. Então, para entrarmos no descanso, nós temos que entrar no caminho e conhecer o caminho de Deus. Qual que é o caminho de Deus? É Jesus. Por que aqueles judeus não entraram? É porque eles erraram no coração. Eles não entenderam. Hoje, quem prega o Evangelho, e muitas vezes pregam sem perceberem, estão chamando as pessoas para a igreja e não para Cristo. Assim as pessoas se reúnem e se unem, mas não entendem que foram chamados para entrar em Jesus Cristo. A consequência de entrar em Cristo é o que nós vamos ver agora, pois Jesus disse, vinde a mim. Veja que, para não errarmos nos nossos pensamentos, no nosso coração, nós precisamos de conhecer o caminho. Quem disse que é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Veja que em Hebreus 4, versículo 1, 2, está escrito assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não nos aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Veja que a fé, é lógico, é a primeira coisa que temos que ter na nossa vida espiritual. Se a fé for fraca, você não vai entrar no caminho, porque há um custo ao entrarmos no Jesus falou deste custo no Evangelho de Mateus. Ele contou que se formos entrarmos numa guerra, nós temos que ver com quantos soldados vamos. Se formos fabricarmos uma torre, devemos ver com que material nós vamos erguer a torre, para não ficarmos envergonhados. Por isso, muitos
que creem ou entram no movimento do Evangelho não permanecem, porque não compreenderam, não entenderam. Veja que aqui está dizendo que a fé é a primeira questão que devemos verificar, porque erramos no nosso coração e não encontramos o caminho e não descansamos porque nós estamos com uma fé fraca. Devemos orar ao Senhor para nos fortalecer na fé. Agora, já sabemos que Jesus é o caminho. E veja que para estarmos descansados, nós vamos ver ainda no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 11, 12 e 13. Nesses versículos está assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, ou com quem temos de tratar. Bem, nós lemos que Deus disse que as pessoas que não entram no descanso é porque erram de coração e não conhecem seus caminhos. Aqui diz que nós devemos nos esforçar por entrar no descanso e não cairmos na desobediência. Qual que é a desobediência? Na verdade, a desobediência para aquele que crê é não entrar no caminho que é Cristo. Como que vai descansar se o cansaço é a própria mente, é a própria carne, é o próprio coração? Então temos que nos livrar de nós mesmos. É isso que a cruz faz. É isso que o caminho de Cristo faz. Nos livrar de nós mesmos. Porque nós assim morremos com Cristo, se entrarmos no caminho. Por isso aqui vai falar de espada, de cortar. Veja que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante. Isso lembra quando, aqui em Hebreus, faz lembrar o sacerdote cortando a oferta no altar, onde a oferta era amarrada e era sacrificada. E dava para ver as juntas e medulas. Assim, quando nós vamos à cruz com Cristo, nós somos cortados pela palavra de Deus e dá para ver o que há no nosso coração. Por isso fala dos pensamentos e de propósitos do coração. Assim, a palavra de Deus, ela expõe. Quando nós nos ofertamos a Deus em Cristo, ela nos expõe e revela os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então percebemos o que somos e assim vamos entender o que Deus quer de nós. Assim nós vamos entrar no descanso. Não se diz que quem morreu descansou? Então quem morreu com Cristo descansa. Este é o segredo de uma vida espiritual frutífera. É que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então passamos pela espada, que é a palavra de Deus. Ela é uma espada de 2 gumes, ela é cortante. E não há ninguém escondido desta palavra. Portanto, é melhor agora nós não errarmos no nosso coração. Pelo contrário, nós sermos cortados pela palavra de Deus, sermos expostos, morrermos com Cristo. E veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: mas, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências ou desejos. Isto mesmo. O que nos cansa? Nossas paixões e nossos desejos. Se nós fomos crucificados, o que aconteceu conosco? Fomos cortados pela palavra de Deus, que é a cruz de Cristo. Então fomos crucificados e agora nós somos de Cristo. Aí diz o versículo 24: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É nesse lugar que nós descansamos. Aonde nós descansamos? No Espírito. Mas para entrarmos no Espírito, nós precisamos de
andar no caminho, morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e suas paixões. O evangelho falsificado, as igrejas falsificadas, as coisas se tornaram muito simples, muito fácil. Essas coisas não são fatos na vida das pessoas. As pessoas não experimentam os fatos espirituais determinantes. Sem passar por esses fatos espirituais, nós não temos como entrar no repouso. Então dá a impressão que o evangelho não funciona. O evangelho funciona quando nós não erramos no nosso coração, como está escrito. Quando nós entendemos o caminho de Deus, que é Jesus. Então, nós descansamos. É assim que nós entramos no repouso, pois nossas paixões e desejos malignos foram crucificados. Bendito seja Jesus, o nosso Salvador. Nele nós podemos descansar, sim. Fuja do falso evangelho. Fuja, venha para Jesus e entre no repouso, pois Ele é o lugar do repouso de Deus. Amém.